Vamos lá. O pessoal tá entrando. Olá, Murilo, Laura. Bom, o pessoal que tá chegando aí. Não, como é que eu tirei isso, meu Deus? A nossa live de hoje é sobre um estudo de casos, né? Sobre 2 reis que governaram sobre o povo de Deus. Um que foi rei de Israel, das 10 tribos, e outro que foi rei de Judá, que estão separados por um período cronológico interessante, né? Mas tem uma relação muito íntima entre os dois. Os pessoal aí chegando. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Todo mundo consegue entender tudo que eu tô falando? Preciso falar mais alto, mais baixo? Sim, tudo certo. Bom, vamos esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrando. Vá compartilhando essa live aí com o pessoal, para o pessoal entrar. É interessante a gente tratar sobre o tema que nós vamos falar hoje, porque nós vamos entender como o papel do professor pode transformar não só a sala de aula, mas ela pode também transformar uma sociedade, pode impactar uma nação. Muitas das vezes a gente ignora o papel da educação e também superlativo o papel da educação. Isso é interessante também a gente pensar, né? A gente ainda tem aquela ideia grega ainda, né, clássica de que a educação é a salvação da colheita, que não é, né? A gente sabe que não é, porque a salvação da humanidade não está na educação, está em Cristo. Entretanto, a gente não pode ignorar o caráter transformador da educação nesse processo, né? No processo de uma sociedade, de uma humanidade. Bom, vamos começar então. O caso que nós vamos estudar hoje, né, os 2 casos que eu propus para a gente estudar hoje, são o caso primeiro de Jeroboão, que está lá em 1 Reis 12, e o caso de Josias, que está em 2 Reis 23. Né? Lógico que esses são versículos, são capítulos-chave, mas a história deles se estende por outros capítulos. Entretanto, eu gostaria de destacar esses 2 pontos específicos. Né? Se você tiver depois, né, tiver como anotar e depois dar uma lida para você entender o contexto que eu vou falar aqui, até porque isso aqui não é nenhum tipo de pregação expositiva nem nada, é só mesmo para a gente poder estudar o caso. Quando a gente olha o caso de Jeroboão,
Jeroboão é uma história interessante. Salomão não está mais, né? Não está mais governando, morreu. E aí o seu filho Roboão tá reinando em Judá. Na verdade, estava reinando em Israel de uma maneira completa. E ele, ao invés de ouvir os sábios do reino que aconselhavam seu pai, né? Apesar de ser o homem mais sábio do mundo, tinha seus conselheiros, foram ouvir os jovens, e aí fica uma dica já importante, e foi ser mais duro do que o próprio pai, dizendo que ele teria cargos fiscais maiores, o Estado ia se agigantar, né? O que aconteceu foi que houve rebelião das 10 tribos, e eles escolheram Jeroboão, que tinha acabado de voltar do Egito, para ser rei sobre eles, porque eles não queriam ter mais nada com a casa de Davi. E aí, interessantemente, a gente já vê que o processo de construção dos reinos do norte é um processo rebelde. Entretanto, dentro da vontade de Deus, porque Deus não perde o controle de nada. E aí Jeroboão começa a governar dentro dessas 10 tribos, em contraposição com o reino de Judá, né, das 2 tribos que ficam sobre Roboão. E aí, interessantemente, lá em 1 Reis, quando depois que as coisas começam a se acertar dentro da administração, tanto de Judá quanto de Israel, começa o tempo onde as pessoas deveriam subir a Jerusalém para poder participar das festas tradicionais judaicas. E aí Jeroboão pensa o seguinte: olha, quando esse povo chegar na casa do Senhor, no templo de Deus, e se humilhar diante do seu Deus, e ouvir a palavra do seu Deus, e cultuar o seu Deus, provavelmente essas pessoas vão se arrepender dos seus pecados e vão voltar para o senhorio da casa de Davi. E aí eu vou deixar de ser rei. Eles vão pegar, vão me matar e vão me tirar do poder. Então já sei o que eu vou fazer. Ele vai, constrói bezerros de ouro, e um dos bezerros de ouro ele põe num lugar chamado Betel, que significa casa de Deus, né? E ele vai lá e põe um bezerro de ouro e fala: pessoal, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, pode cultuar. E aí ele cria todo um sistema religioso em cima desses deuses novos que ele cria, justamente para justificar a não ida do povo até Jerusalém. Mas talvez você se pergunte: mas João, não é possível que simplesmente as pessoas caíram nisso. Elas caíram porque elas não tinham acesso ao livro da lei. O livro da lei estava esquecido. E aí ele justificou a sua idolatria com uma série de pretextos, dizendo: olha, tanto que quando o povo sai, né, o povo vai lá e adora um bezerro de ouro. Então ele usa de artifícios para poder convencer o povo a adorar esses outros deuses e não o Deus verdadeiro. E aí é interessante que toda essa mentira arquitetada vai fazer com que Israel, durante anos, gerações e gerações de reis, se afaste Israel de Deus, e Judá continue ainda tendo uma sequência de reis mais próximos a Deus do que Israel. Tanto que, se você for ler o livro de Reis, os livros dos reis, né, ou os livros de crônicas, você vai ver justamente que a quantidade de reis que andavam pelo caminho mau em Israel é infinitamente superior aos de Judá, né? Judá tem uma quantidade muito grande de reis que ainda temem ao Senhor por seguir uma linhagem, né, ainda de Davi, e toda a promessa relacionada a isso. E é interessante a gente pensar que Jeroboão, para justificar o seu reinado, justificar os seus atos, ele cria uma mentira, né, e desvirtua a verdade a fim de convencer os demais a segui-lo. Então ele não reina a partir da verdade, ele não tem consigo pessoas a partir da verdade,
ele distorce a verdade para ter as pessoas consigo. Isso é interessante porque o profeta então vai de Judá e chega na casa de Jeroboão e fala para ele: olha só, o que você está fazendo vai acabar com você, não vai ter descendência sua que vai sobreviver, tudo isso, e se levantará um rei chamado Josias. E esse rei vai acabar com isso tudo que você está fazendo aí. E aí Jeroboão teve um fim terrível, porque toda a sua família, todos os descendentes masculinos da sua família foram erradicados, nenhum deles foram enterrados de uma maneira legítima, como era considerado na época de Israel, e somente o seu filho mais velho, que foi o primeiro que morreu, que ainda teve um enterro digno, porque o Senhor ele achou graça diante dos olhos do Senhor, né? E é interessante a gente ver que esse rei mentiroso, que arquiteta, né, o seu reino a partir de uma mentira, de desvirtuar a verdade, é agora ameaçado por uma promessa de um rei Josias. E esse rei Josias, ele nasce muitos anos depois, e ele tinha 8 anos de idade quando ele começa a reinar sobre Judá. E é interessante que você pode pensar, como ele é um rei de Judá, poderia efetivamente transformar alguma coisa em Israel, já que eram reinos separados. E nessa época essa distinção já estava cada vez mais clara. Sim, o que vai acontecer é o seguinte: Josias, com 8 anos de idade, o rei mais novo da história da humanidade, pelo menos que se tem notícia, começa a reinar. Interessantemente, os tutores que cuidam, que educam Josias, não é o seu pai, não é o seu avô, porque eram homens que estavam distantes da palavra de Deus, estavam mortos, e por isso ele teve que assumir com 8 anos de idade. Os cuidadores, os tutores de Josias, começam a instruí-lo na palavra de Deus. E aí Josias, com 8 anos de idade, né, na verdade, efetivamente com 16, ele tem uma noção completa da sua conversão, do seu convencimento a partir da lei de Deus, e ele começa, na verdade, uma verdadeira revolução dentro de Israel. E aqui o conceito de revolução é um conceito histórico mesmo, né? Esse conceito Xen aí que o pessoal está usando, não, de revolução é qualquer coisa que muda. Não, revolução é ressignificação de macroestruturas, de estruturas sociais, políticas, religiosas. O que vai acontecer efetivamente é que Josias vai transformar as noções de Israel, de Judá e também de Israel de uma maneira completa, porque ele vai chegar primeiro. A política internacional que foi estabelecida por Josias, ela é sem igual dentro da história de Israel. Um povo relações muito bem equilibradas, o povo volta a ter um respeito internacional pelos povos vizinhos. Além disso, Josias consegue alavancar a economia de Judá, e juntamente com isso ele faz toda uma reforma religiosa. Porque quando ele tem 16 anos, Ilquias, né, o sacerdote, vai revirar lá e vai encontrar o livro da lei que tinha sido escondido, né, ele estava ali perdido no meio. Para vocês entenderem, pelo menos aí por muitos anos, por alguns 400 anos, não se comemorava a Páscoa dentro de Israel. Porque não se tinha noção, não se sabia, o livro da lei estava perdido. E aí simplesmente ele encontra esse livro da lei. E quando ele encontra esse livro da lei é lido para o rei. E aí esse rei, ele simplesmente fala o seguinte: não, chama todo mundo, porque todo mundo vai estar aqui em praça pública, de pé, para ouvir a leitura desse livro. E a leitura aqui do livro da lei, né, a gente está falando aí do extenso Pentateuco, né, e talvez de alguns outros pergaminhos, mas efetivamente do Pentateuco. E isso tudo foi lido em horas corridas para o povo. E o povo se constrangeu, o povo se converteu dos seus pecados. O povo se arrependeu, caiu em lágrimas, rasgou as suas vestes, né, e efetivamente se consertou com Deus. Mas não só isso, Josias entendeu que, como rei e rei legítimo,
ele tinha que tirar tudo que dividir o culto a Deus. Então ele vai até Betel e vai até todos os outros lugares que Jeroboão tinha construído os outros deuses, posto os postes ídolos, e vai lá e derruba tudo, destrói tudo, queima tudo. Né? E faz a limpa geral. Não existe mais templo que não seja para o Senhor. Não existe mais culto que não seja ao Deus de Israel. Não importa. Não importa se você é o sacerdote. E muitas pessoas foram presas, mortas. Não importa. O que a gente tem que fazer é uma revolução. E essa revolução foi feita. Não é à toa que Josias consegue revigorar Judá por um tempo. Tanto que Judá resiste a mais tempo ao cativeiro do que o próprio Israel. Mas é interessante a gente parar para pensar que aqui nós temos dois impactos diferentes da educação na vida de dois reis. Porque é o seguinte, preste atenção comigo. Quando a gente olha para o caso de Jeroboão, lá em 1 Reis 12, a gente tem o caso de alguém que desvirtua a verdade para convencer o seu público. Só antes de eu começar a fazer as alegorias e as associações necessárias, quem está assistindo, todo mundo entendeu as duas histórias? A história de Jeroboão e a história de Josias e como elas se contrapõem? Só para eu ter esse feedback, para ver se eu preciso reforçar algum ponto. Tudo tranquilo? Foi? Bom, então vamos continuar. É o seguinte. Jeroboão, rei de Israel, efetivamente faz o seguinte, né? Ele manipula a verdade e o povo, né? Manipula o povo através da distorção da verdade. Como a gente pode aplicar isso dentro de uma sala de aula? Da seguinte forma, né? Nós temos professores e escolas de uma maneira geral, adoradores de bezerros, adoradores de deuses falsos, ok? E que estão desvirtuando a verdade, tá? Que chegam dentro de sala de aula e desvirtuam a verdade, tiram Deus de dentro desse processo. Quantas pessoas entram em sala de aula, quantos professores entram em sala de aula e ridicularizam tudo o que se diz respeito a Deus? A gente está vivendo isso hoje no Brasil. Né? As pessoas se escandalizam porque tem a notícia recente foi tem entrado muitos religiosos na pasta de direitos humanos do governo. E é interessante que nos governos passados existiam babalorixás, existiam outros tantos, existiam espíritas, existiam cristãos também, existiam das diversas matrizes religiosas dentro da pasta de direitos humanos. Mais interessante... peraí, estão dizendo que está travando. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei se vai... Vê se melhorou. É porque... Às vezes o Wi-Fi aqui dá... eu tinha parado, agora vê se melhorou. Porque às vezes o Wi-Fi aqui do hotel não funciona muito bem. O problema não é só do Brasil não, gente. Fica tranquilo. Vê se tá melhor, tá mais fluido agora. Parou de travar? Opa, show de bola. Vocês perderam alguma coisa? Querem que eu repita? Volte... Melhorou. Aqui tá ok, Brasília. Show. Então, eu falava o seguinte, né? Aí estavam criticando agora, porque na parte de direitos humanos tem muitos religiosos, né? E aí estão falando sobre cristãos, né? E é interessante a gente parar para pensar o quanto isso ofende as pessoas, né? Nós estarmos em alguns lugares. Porque
a gente sabe que essas pessoas, muitas delas, passaram a vida distorcendo a verdade. Entende? Então, muitas das vezes essas pessoas entram em sala de aula, né, professores entram em sala de aula para poder distorcer a verdade. Elas debocham, elas ridicularizam quando você fala sobre a possibilidade de um criador, de um Deus que governa a história. Eu já falei aqui no Stories, minha professora de teoria da história, teoria e investigação histórica, que debochou quando eu estava lendo um livro que o título era Espírito Santo. Ela veio debochar de mim, né? Porque eles se sentem nessa posição. Porque essa é a verdade. Essas pessoas, elas têm a sua cosmovisão. Como eu já disse aqui, eles são missionários de uma fé. Seja essa fé qual for. Fé cristã, fé budista, fé espírita, fé humanista, relativista, não importa. Essas pessoas são missionários de fé, né? Só que tem que saber de qual fé que é. E o pior é que, na maioria das vezes, dentro de sala de aula, nós temos missionários de fé rivais à nossa. Isso não significa aqui que eu estou falando, você tem que criar seu filho numa bolha porque ele não pode lidar com um contraditório. Não, se o seu filho estiver num colégio de pessoas efetivamente cristãs, com uma cosmovisão corretamente cristã, ele será exposto ao contraditório. Porque o que nos baseia não é o clubismo, não é você só falar uma coisa, é você falar a verdade. E a verdade não tem medo da mentira. A verdade não tem medo de expor o que não é verdade. Pelo contrário, por ser verdade, ela tem toda a segurança de falar sobre qualquer coisa que não seja verdade. Porque ela se garante em si mesma, né? Então, é interessante a gente pensar que o professor que desassocia Deus, tira Deus de dentro desse processo, é o professor que efetivamente faz como Jeroboão. Distorce a verdade para poder te ensinar a adorar outro Deus. Parece duro isso, mas é verdade. Porque quando ele está falando para você que não existe Deus criador de nada, isso é tudo história da cabeça do seu pastor bitolado ou do seu professor de escola dominical, ele está querendo dizer para você o seguinte ponto: esse Deus não existe, existe o meu Deus, o cientificismo. Falei para vocês, aqui do lado do meu hotel, né, aqui do lado, tem um negócio chamado Igreja da Cientologia, né? Os caras acreditam que a ciência resolve todo o seu problema. Inclusive eu fui lá, né? E aí um detalhe rápido, eu fui lá para conhecer, entrei, fiz lá, você faz um teste de 200 questões. E aí eles chegaram e falaram assim, não, porque você é uma pessoa extremamente miserável. Eu falei, nossa, pesado, né? Aí eles falaram, porque a sua vida você vive abaixo dessa linha aqui, que era uma linha lá. E para você conseguir passar nisso, a cientologia vai te fazer ressignificar as coisas dentro de si e você mudar suas perspectivas do mundo. E aí, ao mesmo tempo que eles falavam que eu odiava estar com pessoas, eu amava as pessoas, enfim, uma loucura. Mas você consegue perceber esse discurso deles? Você é miserável, você sem a cientologia não pode nada, você é uma pessoa que tem uma vida ruim, entenda, tem alguém que te salve. Vocês acham que isso é o quê? Religião. Isso é sistema de fé, de crença. Não é à toa que eles me mostraram lá, tem um termo de responsabilidade dizendo, porque aqui nos Estados Unidos tudo é assim, né? Tudo você pode processar o cara. Então, para entrar em qualquer sistema religioso, você tem que, falar que você quer estar ali. Né? Você não foi... teve lavagem cerebral, sei lá. E aí eles queriam que eu assinasse e tal, e aí eu desconversei, fui embora. Mas olha que interessante, eles diagnosticaram que a minha miserabilidade na visão da religião deles só podia ser resolvido com a salvação da ciência deles. E mais interessante, eles têm sistema de ensino aplicado em vários colégios no mundo inteiro, tá? Inclusive no Brasil. E aí depois vocês procuram cientologia. Tem um cara lá, todas as citações dele estão na parede, as pessoas têm vestes próprias, é uma coisa assim muito louca. Mas o interessante que eu quero botar para vocês aqui é, essas pessoas são religiosos que estão dentro de sala de aula, estão ensinando para você que existe um outro tipo de salvação para o ser humano.
Quando ele exclui Deus, ele está necessariamente resolvendo outros pontos. Eu já falei isso aqui. A educação é sobre questões últimas. É sobre de onde eu vim, para onde eu vou e o que significa a minha vida. Quando eu respondo isso, eu faço teologia. Ou seja, eu penso sobre coisas metafísicas. Então, quando a gente fala de Jeroboão, a gente está falando de uma construção de uma cosmovisão, de uma mentalidade cristã. E isso acontece dentro de sala de aula. Né? Mas sabe qual é o problema de nós cristãos, quando nós estamos avaliando a sala de aula e o nosso sistema? A gente está preocupado com data. Né? O nosso problema é com carnaval. O nosso problema é que o nosso filho vai vir com máscara de bruxinha. Né? Nosso problema é que o nosso filho vai vir, sei lá, vestido de boitatá, porque a gente tem medo de folclore. O problema é quando é evangélico, porque o filho vem com o saco de 12 São Cosme e Damião. Deu para entender qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação não está efetivamente no que está se ensinando, mas com data. A gente está preocupado com formas, com essas coisas assim. Não, meu Deus, eles fazem tal coisa. Não, meu Deus, eles fazem que não sei o quê. Né? E aí tem aquele pessoal que vê conspiração em tudo e eles cantam Rá-Tim-Bum, sei lá. Essas porcaria. E aí, né, juntamente com isso, a gente se preocupa com isso. E aí a gente conta uma escola e fala assim, não. Aqui nós não comemoramos carnaval. Dia das Bruxas? Nem pensar, graças a Deus. E a sua preocupação para aí. É legítimo você se preocupar com isso? Muito. Se preocupe, né? Não existe esse tipo de coisa. A gente não deve comemorar essas coisas que excedem a nossa fé, obviamente, né? Entretanto, a nossa preocupação não pode ser com isso. Isso é o sintoma. A gente precisa atacar a raiz do problema. E a raiz do problema é a cosmovisão. Não adianta nada, não adianta exatamente nada você simplesmente encontrar uma escola que ninguém comemora carnaval, ninguém vai sair vestido de melindrosa, mas o seu filho é ensinado ciência sob uma perspectiva ateia. O que muda? Do que valeu? É melhor que sua filha saia vestida de melindrosa. Pelo menos ela vai se divertir. Dá para entender que a preocupação ela não se torna legítima uma vez que você não se preocupa com o problema desde o seu início. Você se preocupa com algo ali. E aí entra o que Jesus falou sobre os fariseus hipócritas lá em Mateus 23. Vocês conseguem coar o mosquito, mas vocês estão engolindo camelo. Isso é loucura, isso é loucura. A sua maior preocupação é se efetivamente você está comemorando o Halloween ou não. Não, por quê? Porque não dá para ser isso, entendeu? Não dá, só não dá. Então, nós temos esse caso de Jeroboão, que são professores, missionários de uma fé contrária à nossa, que distorcem a verdade para ganhar o nosso público, para tirar os nossos seguidores, porque eles sabem que se os nossos seguidores estiverem na verdade, eles não seguem mais ele. Eles sabem disso. Ok? Eles sabem disso. E por isso eles adoram atacar a religião. Adoram falar do padre, falar do pastor, entendeu? Eles gostam disso. Eles gostam. Porque eles sabem que atacando isso, eles atacam o que é mais perigoso para eles. Entende isso? Então, nós como professores e sabedores da sã doutrina, nós não podemos nos calar. Então, assim, a gente tem que entender que não há uma educação neutra. E cada metodologia reflete um tipo de cosmovisão. Quando você aplica uma metodologia, você está aplicando a sua cosmovisão. É impossível. Eu vou repetir, é impossível que um professor seja neutro, tá? E se você está me ouvindo falando assim, eu sou neutro, é mentira, você é um mentiroso, você é um grandíssimo mentiroso, tá? E os mentirosos não herdarão o reino dos céus, tá? Agora vamos para o caso de Josias. O caso de Josias ele também é interessante, porque o caso de Josias nos fala sobre um aspecto de uma outra perspectiva. Enquanto um rei, né, está ali representando efetivamente os professores que estão manipulando a verdade, trocando a verdade pela mentira, né, como diz lá em Romanos, nós temos no caso de Josias o quanto um professor pode impactar uma sociedade. Olha para o caso de Josias. Né? Inclusive, quem quiser ler, tem um texto que foi escrito junto com meu irmão lá no site do Frônesis, fronesis.com.br. Quem quiser também seguir a nossa @colégio Frônesis. Lá no Frônesis, a mensagem dos diretores, né?
é uma mensagem minha do meu irmão falando sobre esse caso de Josias. Se você quiser ler, leia lá, tá lá no site, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte: Josias era um menino de 8 anos de idade, tá? Um menino de 8 anos de idade. E aí simplesmente, com 8 anos de idade, esse menino se converte. Olha que interessante, não é pelo seu pai nem pelo seu avô, que foram dois reis cruéis de Judá antes dele, que foram reis que se afastaram da lei do Senhor. Mas existiam tutores, dos quais o nome não são lembrados. E esses educadores, porque eles não educavam só efetivamente sobre as leis sagradas, eles educavam sobre tudo, né? E aí, eu já citei aqui a Lídice Canella, eu acho que tem num Stories, mas enfim, tem a Lídice Canella que ela fala sobre o templo, né, de Rei Salomão. Ele vai falar como a estrutura do templo do Rei Salomão falava, por exemplo, das artes liberais, né? Nós temos lugares dentro do templo de educação sobre fala, sobre gramática, sobre astronomia, sobre matemática, sobre música. Essas pessoas eram amplamente educadas. Os reis tinham uma educação extremamente privilegiada, né? Para um rei conseguir fazer o que fazia era porque ele tinha uma educação extremamente diferenciada. Então esses professores, esses instrutores, eles eram muito além do que simples pessoas que conheciam a lei de Deus. Eles eram profundos conhecedores da lei de Deus. E olha que interessante, eles se mantêm fiéis apesar dos reis anteriores não serem. Apesar dos pais de Josias não serem fiéis, né? Que pais eu digo na questão de ascendência, né? Pai, o avô, né? Apesar de ser uma casa que está distante de Deus, os servos de Deus que estão ali dentro se mantêm fiel, e tanto se mantêm fiel que vão lá e educam o rei. E esse rei, ao conhecer a verdade, se converte, e já com 8 anos começa uma transformação que com 16 ele revoluciona, né? Você pensar que um adolescente, ensino médio, você pegar aí um aluno que está aí mais ou menos entre a segunda série e a terceira série do ensino médio, de 16 anos de idade, que está transformando uma nação inteira por causa de uma educação que vem sendo formada ao longo de praticamente aí 8 anos, o que a gente tem no ensino fundamental 2 e médio, né? A gente tem que entender que a estrutura de educação é totalmente diferente da nossa, né? Mas a gente entender que um homem como esse está sendo educado efetivamente, e com uma educação efetiva centrada em Deus, ele consegue transformar política, social, econômica e religiosamente a sua nação. Você consegue compreender qual é o poder da educação nesse sentido? Uma educação centrada em Deus pode transformar a vida, ser meio de graça para a transformação da vida dos futuros presidentes, prefeitos, governadores, deputados, chefes de grandes empresas, transformar essas sociedades através dessas pessoas que nós educamos centrados na palavra de Deus. Então entenda, a educação não é redenção, mas educação pode se transformar em um meio de graça no sentido de que eu apresento a palavra de Deus é meio de graça para alcançar a salvação, e alcançando a salvação, essa pessoa transformada pode transformar o ambiente à sua volta. Foi isso mais ou menos que Cardos fez um estudo lá no Canadá e descobriu que alunos que estudavam em escolas confessionais eram mais engajados, entre 24 e 30 anos, eram mais engajados política e socialmente do que os alunos que não estudavam em escolas confessionais. Além disso, tinha uma projeção de carreira mais promissora do que os demais. Olha que interessante, e o porquê disso, né? Resumindo aí um estudo gigante. Está em inglês, inclusive também está no nosso site. Tá? Se você olhar lá eu não lembro qual é a seção, mas tem alguma seção lá para você clicar e você baixa o estudo, né? Se você vai além do The Books on the Table. E aí, lá nesse estudo fala, olha, essas pessoas, elas conseguem compreender melhor o próximo, elas conseguem entender melhor qual é a sua relação. Então você entende que o impacto de uma educação centrada na palavra de Deus faz com que o ser humano,
faz com que o ser humano em si, educado pela palavra de Deus, com a metodologia da cosmovisão correta, pode impactar toda uma nação. Então, quando você pensa assim, poxa, o que é a salvação para a nossa nação? É Cristo. Mas como fazer pessoas capazes chegarem lá para poder transformar essa nação baseada em Cristo? Nós precisamos educá-los. Educar é um processo religioso. E aí? De quem é esse campo missionário? Quem está ocupando esse campo missionário? Se é um campo missionário, pessoas devem ocupá-lo. Você, cristão, está esperando o quê? O problema é que a gente não tem cristão. O problema é que quando eu vou procurar, sei lá, por exemplo, professor de geografia, eu não encontro professor de geografia cristão. Eu vou procurar professor, sei lá, de filosofia, eu não encontro professor cristão. Professor de física, eu não encontro professor cristão. Sabe por quê? Porque os cristãos não estão ocupando os espaços que lhes são de direito. Os cristãos não estão fazendo o papel que deve fazer, que é educar os próximos reis, educar os próximos presidentes, educar os próximos governantes. Nós não estamos fazendo isso. E aí depois a gente quer sentar, né, igual um pachá e falar, ai meu Deus, minha sociedade é horrível e eu não aguento mais. Lógico que você não aguenta mais, você não faz nada por ela. Não tem como aguentar, ninguém aguenta, ninguém te aguenta, porque você não faz nada, porque você não vai lá e busca efetivamente, porque o trabalho que essas pessoas fizeram com Josias não foi reconhecimento para elas. Ninguém lembra o nome delas. O nome delas não está registrado. Talvez Josias tivesse um grande carinho e tivesse dado todo o reconhecimento para aquelas pessoas na época, mas ninguém sabe quem elas são, e esse é o nosso papel. O nosso papel não é ser lembrado, o nosso papel é fazer Deus ser lembrado dentro da sociedade. Esse é o ponto. Então, se você quer transformar a sua nação, né, se você quer botar em prática aquele versículo do Salmo que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, você precisa fazer efetivamente o seu trabalho de fazer essa nação conhecer a Deus e educar essas pessoas que vão fazer isso passar adiante. Então, a educação é uma missão. Ela é a minha missão, ela é a missão, por exemplo, do meu irmão, ela é a missão dos professores que estão comigo. Pode não ser sua missão, e ótimo, beleza, isso não é um problema. Mas nós temos que entender qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho dentro desse processo. E entender que, como educadores, se você é educador e se sente vocacionado para tal, você está sendo chamado para impactar como instrutores de Josias impactaram a nação de Israel. Porque Josias faz o que faz porque lá atrás, pessoas fiéis à Escritura, foram lá e ensinaram a ele qual era a verdade. Diferente do que Jeroboão fez, que manipula a verdade para conseguir a pessoas consigo. Consegue compreender isso? Entende o seu papel? O seu papel é formar os futuros Josias dessa nação. Tá? É capacitar, é nutrir uma próxima geração com piedade, com amor, com erudição. Isso é efetivamente você educar de maneira cristã clássica. Tá? É você preparar mentes, educar mentes, para que você consiga efetivamente transformar aquela pessoa a partir de transmissão de humanidade. E essa pessoa transformar outros, não necessariamente na educação, mas nos espaços que ela for ocupar aí por fora. Ninguém se converte numa sala de aula, mas as pessoas podem receber graça através da sua sala de aula. Conseguem compreender isso? Quero dúvidas, perguntas, comentários, participações? Vamos lá. Ele tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Eu até entendo e tento.
mas os outros professores mudam isso. Só para eu entender, Luísa, você é professora ou você é mãe? Você diz isso como professor ou como mãe? Você pode ser os dois ao mesmo tempo, mas enfim, você diz isso como professor ou como mãe? Como professor, eu entendo, Luísa. E cabe o seu trabalho, né? Lógico, como alguém solitário, o ideal seria, eu poderia falar para você, procure um colégio cristão que você conseguirá aplicar a sua cosmovisão, mas a gente sabe que as coisas não são ideais e a gente não está aqui para criar um mundo de fadas, a gente está aqui para ver um mundo real. E um mundo real é que você vai trabalhar, ainda que você trabalhe num colégio cristão, você vai trabalhar num colégio não cristão. Ah, é, Entretanto, o que eu quero dizer para você é continue fazendo o seu trabalho, ore pelos seus alunos, faça o seu trabalho da maneira honesta, na verdade, porque você vai ser recompensado por isso. Sua recompensa não é eu conseguir sobrepor o outro professor da série anterior, né? Ah, então, assim, faça o seu trabalho de maneira consciente de entender que você está fazendo para Deus. E aí você falou aqui agora que está num colégio católico. Então chegue diante da liderança do seu colégio e põe isso, né? Cadê a fidelidade à doutrina da igreja, né? Cadê os catecismos? Tem um monte de coisa, né? Tem inúmeras coisas para mostrar para essas pessoas de que não é o caminho por aí, né? Existe a metodologia jesuítica de ensino, existe uma série de coisas que qualquer católico decente deveria seguir de acordo com a doutrina da igreja. Então, questione, né? Chegue diante dos seus não sei se é um colégio de freiras ou se é um colégio regido por padres ou bispos, o que quer que seja, é você chegar e falar, botar, olha, nós não somos um colégio cristão, cadê Cristo aqui dentro que a gente não está vendo? A gente só tem Cristo porque a gente tem a cruz? A gente só tem Cristo porque a gente tem uma missa ou porque a gente reza o terço? Ou o que nos faz um colégio cristão? É a nossa visão de mundo ou é a nossa decoração? Ou é a indumentária? O que é que nos faz cristão? Lógico, com respeito, mas se você tem abertura com alguém lá dentro, fale sobre isso, comente sobre isso, questione sobre isso. Um colégio cristão tem que ser cristão, né? E alguém vai te dar ouvido lá dentro. Alguém ainda é sensato lá dentro. Não é possível. Não é possível. Tá? Manu, acredito que essa indignação da Heloísa se deve pelo fato que você falou, porque muitos de nós estamos negando e dando lugar a esse campo missionário a outros que estão realizando. Sim, sem dúvida. Né? A gente, a Manu botou bem aqui, Manu estagiou lá na escola, está se formando em biologia. E isso é verdade, porque a gente fica indignado, porque o que é nosso por direito, porque quando uma pessoa, por exemplo, Heloísa, matricula o filho dele num colégio católico ou num colégio protestante, ele está entendendo o que ele está fazendo, ele está botando num colégio confessional. Qual o medo, então, de se falar sobre Cristo, sobre a fé? Entende? É lógico, hoje agora tem uma pressão mercadológica, né? Não faz bem você falar porque, sei lá, alguém pode. Desculpa, alguém pode. Deixa eu só tirar aqui o vapor aqui. Acho que ficou melhor. Alguém pode tirar o filho porque não gostou. Amigo, se você é um colégio confessional, quem está matriculando está assumindo o risco disso, entendeu? Ninguém matricula num colégio católico para dizer não, porque eu quero que meu filho tenha uma educação plural. Não, né? Não, por quê? Porque não, porque tu vai para um colégio católico porque você quer que seu filho tenha uma educação católica. Se você vai para um colégio protestante porque ele tem uma educação protestante. Se você vai para um colégio espírita porque você quer que ele tenha uma educação espírita, baseada em valores espíritas. Né? Então, eu acho que vale sim uma conversa, talvez com alguém superior que você tenha algum tipo de intimidade. Acredito que exista talvez uma coordenadora, até mesmo diretor, se você tiver, né, peito para ir lá e falar
e botar, lógico, com todo o respeito, com todo o cuidado, com todo o carinho, porque são pessoas mais velhas, não importam, porque ainda que elas estejam um erro, nós não precisamos denunciar o erro de maneira grotesca, de maneira a agredir, nós precisamos falar a verdade em amor. Né? Daiane, o que eu percebo enquanto estudantes de pedagogia ainda é que os cristãos estão perdidos, não entendem seus papéis. Sem dúvida, Daiane. A gente deixou de lado a pedagogia e hoje a gente não fala mais sobre isso. Quando a gente tem curso de pedagogia em seminário, por exemplo, é curso de pedagogia para a escola bíblica dominical. Não tem o menor problema com isso, tá? Respeito totalmente. Mas enquanto a gente não se colocar onde a gente tem que estar, o negócio vai ficar estranho. Fica estranho. Martino Putros. A visão de Cristo está deturpada. Eu trabalho no colégio confessional e questionei a pastora quando recebi um material de língua portuguesa que continha textos não adequados para crianças. Isso tem um monte, né? O pessoal que adota aí material dessas editoras lacradoras, né? Essas editoras todas se dão mal comigo, entendeu? Porque, primeiro, eu não tenho livros cristãos, né? Alguns livros eu adoto de fora do Brasil, alguns livros são daqui, os livros que eu adoto daqui são os livros normais mesmo, né? Editora normal, Saraiva, Ática. Mas eu tenho cláusula de rescisão de contrato para tudo isso que fere minha confessionalidade. O livro não tem essa, não. O livro tem, ou se adequa a mim, quem sou o cliente sou eu, então quem tem razão na parada sou eu, entendeu? A gente tem um trabalho muito minucioso de avaliar livro por livro, questão por questão, para poder ver e tal, faz complementação de material, enfim. Infelizmente a gente ainda não consegue suprir a demanda de um material cristão clássico. Se Deus nos ajudar, né, quem sabe. Temos também que aproveitar essa indignação que é genuína e usar a motivação para fazer o que devemos fazer, não ficamos esperando alguém ir lá fazer, sem dúvida, né? Concordo, mano, porque muitas das vezes o nosso ponto é esse. Pô, ninguém faz nada, né? Pô, ninguém vai lá e faz. Por que tu não vai lá e faz, cara? Por que tu não pega, senta, né? O Busanfan numa faculdade, assiste os 4 anos de aula, pega a tua licença, entra numa porcaria de sala de aula e faz a diferença. Mas não, tu quer mitar, né? Porque aí, enquanto tem a lacrosfera, tem a mitosfera. Não, eu quero mitar no Facebook e tal. Ou você faz algo de verdade, ou você continua tomando todinho dentro de casa. Nada contra todinho, eu adoro todinho. Tá? E acabam recebendo e sendo empregados pelas ideologias e concepções educacionais que são ensinadas na academia, mas estão sendo, sem dúvida. Daiane que complementou muito bem. A gente, como cristão que está despreparado, porque a igreja também não se preocupa com isso, a gente chega na faculdade, recebe um bombardeio e aí chora, né? Recebi como resposta de Deus, amor, que devemos trabalhar a pluralidade. Pelo amor de Deus, né? A pastora aí da sua escola tá de brincadeira. Não, porque Deus é amor, né? Aqui o caso foi questionar o material de língua portuguesa que tinha textos não adequados, né, para crianças, e aí falou, não, Deus é amor, vamos trabalhar pluralidade. Né? Enfim, essa pluralidade toda está reunida num único lugar eterno, que arde eternamente, né? Tomara que ela não encontre esse pessoal por lá. Joyce, estamos restringindo os espaços em que Deus e seus temas devem estar. Sem dúvida, esse é um ponto importante aqui que a Joyce levantou, porque quando a gente fala disso, e aí essa também vai ser um tema de uma live nossa, é o seguinte, até pra gente terminar essa live, é o seguinte, Deus tem que ser o tema de tudo, centrado em tudo, não só dentro de casa, não só numas relações, em tudo, tudo. Heloísa debate com os professores, a maioria esquerdista. Isso aí entendeu? É difícil. No colégio já foram abolidos os dias das mães e dos pais. Isso é triste. Num colégio cristão, olha isso, foram abolidos os dias das mães e dos pais, né? Não, porque tem criança que não tem mãe e pai. Beleza, mas isso é a exceção, não é a regra. A regra é, toda criança tem mãe e pai, então a gente comemora o dia das mães e pais. A criança que não tem mãe e pai, a gente faz um trabalho paralelo com ela. João, estou orando aqui para vocês abrirem uma unidade em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu é tão pertinho. Pega ali a Via Light, ó, né, para quem é do Rio de Janeiro vai entender ali da Baixada. Pega a Via Light, na descida da Via Light está lá o Frones Nilópolis, Frones Christian School. Vamos lá.
Dona Isa mandou pergunta, cadê? Respondo. A senhora mandou mensagem? Eu não vi. Ah, Deus também é justiça, não apenas amor, ele é totalmente santo, totalmente justo. Isa, a mãe do Isaac, Dona Isa, a senhora mandou a resposta onde? Pergunta onde, perdão, que eu não encontrei aqui. Ah, tá aqui, encontrei. Você acredita que um professor cristão possa educar assim mesmo em uma escola pública no Brasil? Sim, sim. Você. O ponto é, né? Nós somos nós somos um Estado laico, não sei o que, beleza. O Estado é laico, você não. Ok? A sua sala de aula não precisa ser proselitista, você não precisa convencer ninguém, mas os pressupostos que guiam suas aulas são seus, como são os pressupostos do professor marxista, que entra em sala de aula e fala que o problema da humanidade é a luta de classes. Então ele está ali falando sobre o que ele acredita. Por que eu não posso falar sobre o que eu acredito? Para mim, o problema da humanidade não é a luta de classe, o problema da humanidade é o pecado. Qual o problema de usar esse termo? Nenhum. Tá? É lógico, você vai enfrentar oposição sobre isso, precisa não usar de estratégia, pelo contrário, use de estratégia, seja inteligente, articule isso para que consiga efetivamente impactar mais. Mas você pode falar, o mal do ser humano é intrínseco. E aí você pode partir por todo um processo filosófico. Mas eu não sou professor de filosofia. Aí a gente volta naquele assunto de outro live. Você vai lá, estuda a filosofia por detrás da sua ciência, com a fé cristã, e põe lá na cabeça dessas crianças. E aí você vai ver como você vai se tornar um professor muito além de somente o professor de português ou o professor de história. Mas é aquele professor que ele fala assim, cara, fulano de tal impactou minha vida. Entendeu? Então a resposta é super possível a gente testemunhar, e também com as nossas atitudes, né? Cristianismo é uma religião de fala, mas também de prática de vida, e você consegue influenciar de todas essas maneiras. Bom, o tempo da nossa live já está se encerrando. Então, para quem quer as referências, é o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, né? Ali 11 a 13, falando de Jeroboão, no capítulo 12 específico que a gente estava tratando, e de segundo livro dos Reis, no capítulo 23, quando a gente fala de Josias, e aí são as relações. Se você está interessado em saber o que é muito disso que eu estou falando, acessa lá no nosso site www.froneses.com.br. Lá tem bastante coisa do que eu falo aqui, vai estar lá, inclusive essa fala sobre o rei Josias. A última pergunta aqui para a gente terminar. Professor, sou de Brasília, o senhor conhece o SEB? Não conheço. Ele já possui cursos de letras, direito e outros cursos totalmente centrados em Deus. Legal, vou procurar saber. SEB, tá. Enfim, que bom, glória a Deus por isso. Nós precisamos de gente com coragem. A universidade foi criada por nós cristãos, o lugar de direito é nosso. Tá? Não tenham medo de ocupar espaços, ocupem os espaços de onde Deus chamou vocês para estarem. Tá? Não sejam frouxos, não tenham medo. Isso vai custar de vocês muita coisa. Amigos, relacionamentos, família, isso vai custar de vocês. Cumprir a sua missão significa você dar a sua vida para aquilo que você está fazendo em prol de Deus. Essa é a ideia de você viver levando a sua cruz diariamente. A cruz é sinal de morte. Você tem que todo dia estar preparado para morrer. Morrer por quem? Por Cristo, pela causa do que você faz, pelo que Ele chamou você a fazer. Então a ideia de você levar a cruz todo dia é viver todo dia como o último. Então vive intensamente o chamado de Deus para sua vida, porque é ali onde Deus te botou para poder levar esse arado, né? Não olha para trás, segue em frente, não importa o que for. Tá doendo para todo mundo, é difícil para todo mundo, né? Estou pensando em me tornar professor, Hugo Alexandre, para contribuir de alguma forma com a disseminação e fortalecimento da educação clássica das crianças. A dúvida entre história e letras. História e letras tem bastante gente, mas letras eu acredito que seja talvez um pouco mais difícil de ter pessoas que trabalhem efetivamente de uma maneira cristã clássica, né? As pessoas não conseguem entender qual a função da linguagem como
como cristãos, efetivamente. Eles só ensinam, não conseguem adquirir nada daquilo. Talvez seja um bom caminho, né? História talvez seja eu acredito hoje que seja um campo muito inchado. Não sei. Minha visão também, né? Pode ser que não, depende também do que trabalho você vai fazer, se é academia, se é sala de aula. Bom, pelo que eu entendi aqui da dinâmica do Instagram, uma live dura no máximo 1 hora, né? Por isso que eles cortam alguma coisa assim. Então, a gente já tá chegando aí no final. Acredito que a gente tenha conseguido manter um público interessante. Muitas pessoas estão me perguntando, as lives estão salvas? Eu estou salvando todas elas e eu estou vendo como vai ser o melhor modo de poder divulgá-las, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, procurem estar nas lives ao vivo e depois a gente vai ver como a gente vai postando isso em outros lugares, sei lá, YouTube ou qualquer outro lugar assim parecido, tá bom? Então é isso. Fiquem atentos que a gente vai ter novidades do Phronesis aí para o pessoal do homeschooling. Eu tinha prometido isso lá atrás, essa promessa está mantida. Agora em janeiro a gente vai trazer, né, efetivamente o projeto que a gente já está gestando há um tempo. Peço desculpa pela demora, mas isso exige e demanda muito trabalho, né? E eu tendo vindo para cá para os Estados Unidos, né, vim de férias, mas também vim trabalhar. Então a gente está aí de nos esforços, tem também a escola, mas a gente está preparando, né, o laboratório para as famílias homeschoolers com muita novidade boa, com muita matéria diferente, clássica efetivamente, latim, a gente vai ter, enfim, alfabetização em Libras, essas coisas todas, né? A gente vai ter também história para criança, enfim, uma série de outras coisas e, né, uma série de palestras inéditas em português de um cara top, eu não posso ainda falar, revelar ainda o segredo, mas muito bom mesmo, tá? Que bom, Hugo Alexandre. Principalmente na alfabetização, precisamos de pessoas que dominem o método fônico. Nós temos agora aí o professor Carlos Nadalim ocupando uma pasta de alfabetização. Graças a Deus tem pasta de alfabetização no Ministério da Educação. Enfim, busque isso, faça o curso com o professor Carlos Nadalim, faça sua formação oficial para ter o seu diploma, mas busque por fora, faça formações extra que mesmo que não valham academicamente, mas valham para sua aplicação dentro de sala de aula e se torne o melhor alfabetizador que esse Brasil já teve. Se proponha isso, ponha isso em oração, dobre o seu joelho por isso todo dia, não para a vanglória, mas para a glória de Deus. Simples, tá? Gente, fica com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, boa noite.